Fraternais saudações, dignos irmãos e irmãs. Aqui quem vos fala é o Frater Cassiano Camilo Compostela, neste que é o nosso 36º vídeo em nosso canal. Nosso canal que recentemente atingiu a marca dos 10.000 inscritos, 10.000 assinantes e que tem tido ao longo dos últimos meses uma positiva marca e métrica em visualizações, curtidas e comentários em cada vídeo. Agradecemos, portanto, a efetiva participação, os compartilhamentos dos senhores na construção deste canal. Sejam todos sempre muitíssimo bem-vindos, que o cósmico possa nos inspirar na perseverança da expansão da luz. Bem, dignos, o nosso tema de hoje possui uma natureza um tanto quanto diferenciada. No lugar de posicionar uma reflexão mais prática na magia pessoal, vou aqui relatar alguns elementos de natureza histórica, da minha própria história, do modo como eu encontrei, quem são e o que aprendi com os meus instrutores espirituais. Por isso, peço a paciência e a compreensão dos senhores para acompanhar esses relatos, visto que destes também podemos extrair para cada um de nós alguns elementos de reflexão a serem aplicados em nossa própria circunstância particular. E o primeiro desses elementos dignos é sabermos bem distinguir o que é um instrutor espiritual de um mestre espiritual. Vejamos que o instrutor pessoal é um indivíduo encarnado responsável por instruir outro indivíduo, enquanto que o mestre espiritual é uma energia, é um ser, é uma mentalidade, uma força desencarnada, personificada, igualmente responsável por impulsionar, igualmente responsável por aconselhar, dirigir e instruir. Basicamente, esta é a diferença que nós fazemos. Nós temos os nossos instrutores encarnados, indivíduos para quem podemos ligar, com quem podemos conversar, olho no olho, ou conforme a tecnologia moderna nos permite, até mesmo à distância, e receber destes conselhos específicos. E existem também os mestres espirituais que entram em contato conosco pelas vias astrais, conscienciais e metafísicas. Bem, quando a gente consegue distinguir e separar uma e outra classe, aí nós podemos estabelecer a nossa via de conversa. Este nosso vídeo, na verdade, terá que se dividir em 2 vídeos e por isso vamos voltar a essa temática. Aqui eu vou posicionar quais foram e o que aprendi com cada um dos meus mestres e como você também vai poder encontrar os seus instrutores, melhor dizendo. E os mestres é um tema para o próximo vídeo. Os instrutores encarnados, os mestres desencarnados. Posicionemos assim. Bem, dignos, desde sempre, vamos começar aqui o relato, eu tive uma profunda atração pelas ciências esotéricas, em especial a alquimia. Por isso, hoje, falo aqui de nosso laboratório de alquimia, me dedico diariamente também às artes alquímicas, ao estudo das ervas, bem como a todos os livros, os textos antigos e modernos da alquimia. Mas desde sempre, desde a adolescência, 12, 13 anos mais propriamente, a partir dos 13 anos, me dedico ao estudo das ciências esotéricas, frequentando livrarias, frequentando bibliotecas e com o passar do tempo, entre os 13 e os 15 anos, eu descobri um livro que falava sobre a Rosa Cruz. E ao descobrir esse livro, eu adentrei aos meus 16 anos de idade na primeira Ordem Rosa Cruz, de que fiz parte e pertenço até os dias de hoje. Isso quando tinha 16 anos. Tive uma autorização especial dos meus pais para que pudesse entrar nessa ordem, visto que só se pode entrar com os 18 anos. Entretanto, comecei a caminhar a partir daí. Vou falar sobre ordens no outro momento. Na Ordem Rosa Cruz, eu conheci os meus 3 primeiros mestres através da Ordem Rosa Cruz, ou das Ordens Rosa Cruzes que frequento.
e de que faço parte. O primeiro instrutor que tive, o primeiro dos meus instrutores, foi o Frater W.Q. O Frater W.Q, com esse eu tinha ali 16, 17 anos. O que eu aprendi com ele? Ele é uma pessoa encarnada que frequentava a mesma loja, o mesmo centro esotérico espiritual que eu, Rosacruciano, e com ele eu tinha grandes e longas conversas acerca de filosofia. Ainda muito adolescente, aprendi com ele a pensar de forma lógica, aprendi a dialogar, aprendi a dialética, aprendi também um pouco sobre misticismo cristão. Ali foi se avolumando meu interesse pelo monasticismo e pela ascese mental, ou seja, pela capacidade de entrar em comunhão com o espiritual através de determinadas técnicas, através de determinados sistemas específicos de restrição e contenção e sublimação da própria vontade. Com o passar do tempo, me veio na sequência a minha segunda mestre. A minha segunda mestre, a digníssima Miriam, ela tinha e tem ainda um grande conhecimento em Cabala. Nesta época, dignos ali aproximadamente pelos meus 20 anos, ela morava em Copacabana, na ladeira dos Tabajaras, e eu frequentava muito a casa dela, principalmente às segundas-feiras, e foi com ela que aprendi propriamente os elementos fundamentais da Cabala, os elementos iniciais da própria alquimia, bem como relacionados à psicologia, à história do ocultismo. E ela era uma mulher loira, alta, né? Uma executiva do sistema bancário, muito bem posicionada, sucedida, e ela tinha uma grande força pessoal e tinha também dons relacionados aos oráculos. Então todos esses assuntos, todos esses elementos, ao frequentar a casa dela, toda segunda-feira de noite, lembro-me como se fosse hoje, eu fui aprendendo, absorvendo todos esses elementos que hoje a gente conversa aqui através desse nosso canal, nas palestras presenciais, nas consultorias, nos cursos e em outras oportunidades. Essa foi a minha segunda grande mestre. A minha terceira mestre, em realidade, era discípula também dessa mestre de Cabala. E essa minha terceira mestre, a digna LM, ela tinha uma grande capacidade psíquica. Ao contrário do meu primeiro mestre, WQ, em que eu aprendia sobre filosofia, sobre dialética, sobre o pensamento racional, e da minha segunda mestre, em que aprendi a teoria da magia, com esta terceira eu aprendi propriamente o elemento da prática, da movimentação energética. Era uma médium altamente capacitada. Dentre os diversos fenômenos que poderia aqui relatar, e podemos voltar a este assunto se for do interesse dos senhores, se o senhor estiver acompanhando até aqui, deixe o termo paz profunda nos comentários desse nosso vídeo e quero acompanhar sim temáticas sobre a história pessoal. Então a gente pode retornar a esses pontos. Curta esse nosso vídeo, assine, enfim, ative as notificações, tudo isso ajuda a impulsionar este nosso canal. Essa minha terceira mestre, LM, ela tinha grandes capacidades psíquicas e vou contar um caso aqui. Eu era o responsável no Templo Rosa Cruz nessa época pelo som. Chama-se sonoplasta. É o nome desta função, o nome deste cargo. E o sonoplasta, por conta do próprio ritual, não pode permanecer de olhos fechados, em profunda meditação, porque ele tem que acompanhar ali trocando as músicas e etc. E eu vi por diversas vezes, muito bem consciente e observante, dignos, a capacidade psíquica dela de materializar a nuvem astral no próprio templo Rosa Cruz. Ela tinha essa capacidade. A nuvem astral é o que no espiritismo nós vamos chamar de ectoplasma. Ela conseguia, através das suas mentalizações, das suas evocações, condensar as forças astrais
astrais de uma tal maneira que isso se tornava uma neblina. Esse é um ritual que a gente faz muito na Rosa Cruz para treinar a capacidade de materialização, de convocação das forças astrais. E ela, com maestria, tinha esta capacidade. Outras também, mas eu vou deixar isso aqui posicionado porque isso, à época e até hoje, me impressiona por demais. Eu nunca vi alguém materializar com tamanha força, com tamanha energia, esse ectoplasma, vamos assim posicionar, esta nuvem alquímica astral de transformação metafísica. Esta foi uma das grandes experiências que passei com ela e outras tantas também de natureza psíquica. Esta foi a minha terceira mestra, ou melhor dizendo, a minha terceira instrutora, porque mestre no sentido de ser mentora espiritual, a gente vai falar num outro vídeo. E, por fim, estes foram os meus 3 primeiros, um homem, 2 mulheres, e na atualidade eu estou sob a égide de um instrutor também físico, encarnado. Ele mora em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, e ele é meu instrutor pela pela Astrum Argentum, né? Uma ordem aí criada no início do século XX pelo senhor Aleister Crowley. Enfim, a gente pode conversar sobre essas questões também de telemas, de ordens, noutra oportunidade, se for do interesse dos senhores. Mas recebo também, a priori, à distância, instruções desta mesma pessoa e estou num processo de crescimento. O que eu quero aqui posicionar com esta reflexão, dignos? Que, em primeiro lugar, a gente não precisa ficar tão e somente atrelado à questão do mentor espiritual, do mestre espiritual, que nós podemos, sim, com toda tranquilidade, dignos irmãos e irmãs, ter em indivíduos encarnados mentalidades, forças, espelhos, instrutores que também vão fazer parte da nossa caminhada, vão nos servir como guias na nossa jornada espiritual. Veja na sua própria história que, por vezes, você já deve ter tido indivíduos que lhe serviram como professores, como instrutores, indivíduos que lhe passaram certos conhecimentos ou que lhe mostraram o modus operandi, a forma de se fazer, o modo como meditar ou por onde realizar determinados rituais, explanando determinadas técnicas ou explicando outros caminhos. Tudo isto faz parte desta necessidade de termos também instrutores espirituais. Descubra qual é o seu instrutor, descobrindo quem lhe serve como exemplo. Mas note um ponto aqui importante dentro dessa nossa reflexão, e por isso é importante chegarmos até aqui. Coloque paz profunda se você está acompanhando, curta esse nosso vídeo e assine o nosso canal. Isso é importante. Mas vamos lá. Primeiro ponto sobre o vosso instrutor espiritual: ele não precisa ser perfeito. Nenhum dos mestres a que citei aqui anteriormente e nem o meu mestre atual são indivíduos perfeitos. Não são indivíduos que possuem uma aura de santidade, um aspecto moral absolutamente alvo como a neve. Não, em realidade são pessoas e foram pessoas absolutamente humanas. E na medida em que a gente conhece, que nós temos consciência de que são indivíduos humanos, estes indivíduos humanos, eles também se tornam, eu tô aqui, o meu gatinho está aqui, para quem estiver assistindo, deixa aí os comentários, esse é o nosso mascote aqui. Veja, dignos, que esse nosso conhecimento, essa nossa conexão com o instrutor espiritual não precisa vir carregado da necessidade de perfeição. São indivíduos perfeitamente humanos. Pois bem, em sendo indivíduos perfeitamente humanos, nós não nos desiludimos, porque não nos iludimos. Não coloque sobre o seu instrutor espiritual a responsabilidade da perfeição. E mesmo que este venha a se desconectar de ti, a manifestar opiniões diferentes ou caminhos diferenciados com o passar do tempo, compreenda que ele teve um papel, compreenda que ele teve uma importância, compreenda que ele fez parte da sua história e que, portanto, merece ser rememorado
tratado com o mínimo de respeito. Esse é o ponto número 1. O ponto número 2, dignos irmãos e irmãs, não amaldiçoe as tuas raízes. Vejo com muita facilidade indivíduos que se desiludem, que veem erros nos seus instrutores encarnados e que aí ficam amaldiçoando porque me desiludi com fulano, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Tudo isto faz com que você, ao amaldiçoar, ou seja, maldizer as suas próprias raízes, comece também a apodrecer os teus frutos. Portanto, por mais que se tenha passado por circunstâncias negativas, por vezes um tanto quanto sombrias, ainda assim, na memória que você tem dos seus instrutores, faça-o ou mantenha-os e ao mesmo tempo rememore-os nos seus aspectos mais nobres e mais elevados. Foque a sua consciência nisto. É a ferramenta para que de fato você possa manter os seus frutos perfeitamente sãos. Se eu amaldiçoo os meus instrutores, porque discordei deles neste ou naquele ponto no pretérito, se eu os vejo com maus olhos, eu também hei de experienciar isso novamente no porvir. Se eu não me iludo, eu não me desiludo. Se eu não me iludo com os meus instrutores, eu não me desiludo. Ao saber que todos eles são absolutamente falhos, eu posso esperar por absolutamente tudo. Ao mesmo tempo que não me retiro da oportunidade de com estes aprender, crescer e evoluir. Este é um ponto. O terceiro ponto importante para finalizarmos esta nossa reflexão desse 36º vídeo, dignos, de que nós também seremos instrutores de alguém. Todos nós, de uma maneira ou de outra na caminhada espiritual, vamos passar pelo papel de instrutor, daquele que tem que aconselhar, daquele que tem que retransmitir a ideia, visto, dignos irmãos e irmãs, que é parte constituinte do papel de aprendiz a tarefa de ensinar. Portanto, abençoe os seus próprios instrutores encarnados, tenha os seus instrutores encarnados, isso é importante, escolha com muita consciência, com muita seriedade, e não é para escolher aos montes, não, e cada um vai refletir um determinado aspecto, com cada um você vai aprender determinada coisa, vai ter determinadas tarefas e vai desenvolver-se neste ou naquele nível. Todos os meus instrutores, e cada um teve a sua fase, hoje, como disse aos senhores, estou apenas com o meu 4º instrutor, que inclusive é mais jovem que eu, possivelmente tem até uma caminhada esotérica de menor tempo. Ele é um instrutor dentro de um aspecto da espiritualidade específica, algo que ainda me falta, e é nisto que estou trabalhando. Todos nós temos que ter os nossos instrutores. Sobre os mestres espirituais, sobre os mentores espirituais e astrais, nós vamos falar num outro vídeo. Se for do vosso interesse, digno irmão e digna irmã, que assim seja, que retomemos este vídeo, esta temática, deixe aqui nos comentários. Quem vos falou foi o Frater Cassiano Camilo Compostela. Gratidão.